Olá, amigos e amigas! Vamos gravar mais um episódio do nosso podcast Liberdade Política. E hoje vamos receber aqui o Paulo Deus, que é advogado, empreendedor e um entusiasta das ideias de liberdade. Nós vamos falar sobre democracias liberais e democracias totalitárias, fazer uma comparação entre as duas. E se você está gostando do nosso canal, não se esqueça de inscrever aí no YouTube, apertar no sino, no sininho que tem aí ao lado, para que você receba toda vez que a gente tiver um novo episódio gravado. E também, se você gostar do conteúdo, compartilhe aí com a sua rede para o nosso canal chegar a mais pessoas. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui, contribuindo com esse debate, essa discussão de ideias, principalmente no campo da liberdade. Obrigado, Cacheta. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Valeu! Cara, nosso tema principal aqui hoje é falar sobre democracias liberais, democracias totalitárias. E aí, para a gente começar a falar sobre esse assunto, quais são os pilares aí de uma democracia liberal? Vamos fazer um comparativo, começar tentando fazer um comparativo entre as duas. Eu posso fazer uma sugestão de a gente dar um passo atrás Claro! e falar o que é democracia primeiro? Melhor ainda, o que é democracia? Eu acho que isso é importante porque quando a gente está falando de democracia, a gente tem que se lembrar que é uma palavra com diversos significados. A verdade é essa. Tem uma frase que o nosso excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, que democracia é um conceito relativo. E eu acho que talvez seja uma das poucas vezes que ele acertou uma definição do tipo. Realmente é relativo. Mas ele foi muito criticado por isso. Inclusive, eu mesmo Curiosamente, critiquei, porque quando você fala que a democracia é relativa, e o que é relativo pode ser qualquer coisa. é o caso. É exatamente o caso. Democracia é qualquer coisa? Democracias, enquanto palavra assim solta, se ela não tiver acompanhada de alguma outra definição, entendo eu que ela vira qualquer coisa. Eu vou te dar um exemplo. Mas o presidente não estava se referindo a uma democracia, a uma palavra solta. Claro Ele que estava não, se né? referindo à Claro que não. democracia existente no nosso país. Claro que não. Mas eu acho que é um bom gancho para a gente falar sobre esse assunto. Pensa que democracia, quando ela surge a palavra, né, do grego, lá na Grécia, ela está pensando uma coisa para aquele contexto, para aquela realidade, para aquela cidade-estado, né, como a gente hoje chama. E isso, a aplicabilidade disso na época versus hoje é bem questionável. E acho, por isso que eu entendo que é interessante a gente fazer um breve percurso, não precisa ser algo academicamente aprofundado, Mas aquela mas a gente democracia fala da sobre Grécia isso. antiga também não era uma democracia relativa. Era a única que existia, né? Então, e qual era o pilar da democracia da Grécia antiga? Para a gente olhar para isso, a gente vai, entendo eu, né, que o melhor é olhar para os filósofos que pensavam os regimes políticos da época. Então a gente consegue falar com tranquilidade dos registros que foram deixados por Platão, nas ideias de Sócrates, e consegue pensar também em Aristóteles, que é uma enorme referência da época. E pensa, né, que isso aí é o quê? 4 séculos antes de Cristo? De lá para cá, tanto de tempo que passou e o quanto que esse conceito passou por alterações. Mas a gente chega lá. Muito brevemente, Sócrates ele tinha uma perspectiva a respeito, e aí que eu estou falando da democracia enquanto forma de governo, né? A forma de se governar. Ele tinha uma perspectiva muito clara e muito própria sobre a democracia. Para ele, a democracia era a forma de exercer o poder por diversas pessoas pela multidão de pessoas. Então, essa multidão de pessoas teria a possibilidade, a capacidade de fazer aquilo que elas entendiam melhor em grupo. Quando a gente pensa na forma que se definia as questões políticas na época, a gente vai se lembrar da ideia do Senado ali, um local onde os políticos se reuniam, né, os líderes, e as pessoas votavam, o que a gente hoje chamaria de democracia direta. Na época era só democracia. E também, se eu não estiver enganado, não era todo mundo que votava. Correto? Eram os Só mais intelectuais, vamos dizer assim. não, eram os homens livres. Homens, literalmente homens, livres. Então as mulheres, elas eram entendidas na época como cidadãs de segunda categoria ou algo assim. Elas eram comparadas a crianças. Era como se elas não tivessem um desenvolvimento intelectual Maturidade. ou uma capacidade exatamente de exercer
o poder do voto. Isso durou muito tempo, né? Nossa, As muito mulheres tempo. conquistaram o direito ao Muito voto recente. Muito. Os homens, eles precisavam ser livres, o que significa que eles não poderiam ser escravos, que é o oposto de livre. Na época, a escravidão também era institucionalizada. Escravidão por dívida, escravidão como resultado de uma guerra. Então, essas pessoas, né, os escravos, não tinham poder de votar. E os homens, para poder votar, eles tinham que ter algum status no qual ele fizesse. Aqui são palavras minhas, não, obviamente não são de Sócrates, mas como se ele fizesse valer o voto dele. Normalmente, o que significava na época? Ele tinha que conseguir defender a liberdade dele. Ele tinha que ter uma espada e ele tinha que estar apto a lutar, se fosse necessário. Aí, normalmente, ele tinha terras também, então se vinculava uma coisa a outra. Então, essas eram as pessoas que votavam naquela época. Aristóteles ele traz uma perspectiva um pouco diferente. Estava um pouco ligado à força, então. Porque nem Não a todo. força, ao que você tem em jogo. Se você não tem nada a perder, você não tem por que votar. É mais ou menos essa a ideia. Se você tem terras e você tem condições de lutar pela sua própria liberdade, então é nessa situação em que você está apto a votar. Naquele contexto, naquela cidade, naquela época. Quando vem Aristóteles para falar sobre democracia, ele já muda um pouco. Lembrando que ele ainda está no mesmo contexto, né? Essas regras políticas não mudam. Mas a gente não está falando muito da realidade prática política, a gente está falando um pouco mais de filosofia política. E quando Aristóteles vem, ele apresenta uma outra perspectiva. Ele fala, olha, não é só a multidão de pessoas impondo o seu próprio desejo, sua própria vontade. Se você parar para pensar, isso, as palavras dele, claro que estou parafraseando de alguma forma, eram os pobres que votavam. E a multidão de pobres, porque a multidão era pobre, eram muitas pessoas votando que eram os pobres. Ele opunha isso à oligarquia, por exemplo, porque eram poucos ricos. E aqui, uma característica que não era típica da democracia, olha que interessante, é a quantidade de pessoas votando. Isso não importava, isso não era uma característica da democracia. Porque a quantidade de pessoas votando, tipo, quantidade de votos, eles existiam tanto na aristocracia, quanto na oligarquia, quanto na democracia. Então era uma característica que era transversal a todas elas. Então ela não podia, portanto, ser algo determinante ou definitivo para a democracia. O que para Aristóteles o que define a democracia como tal é pessoas pobres, né, multidão de pessoas pobres que estariam votando. Olha como a gente sai disso para a definição que a gente tem hoje, aqui mais uma vez cruzando todo esse abismo que a gente tem no meio, e com uma liberdade poética, vamos dizer assim, eu acho que a gente consegue fazer esse salto, porque no meio do caminho a gente teve basicamente monarquia. Entre Império Romano e queda do Império Romano, Idade Média, até começar o movimento iluminista ali, século XVII, é basicamente monarquia que tem no mundo. E aí os iluministas vão começar a pensar, aí sim, onde você sugeriu hoje que a gente começasse, né, e eu peço desculpa por esse prólogo, na democracia liberal. Imagina, esse contexto é super importante para a gente entender a evolução histórica disso, né? E aí, durante as monarquias, não tinha eleição. Eram cargos vitalícios que eram hereditários ali, iam passando para os descendentes dos monarcas, né? Vamos dizer assim. E aí, quando é que surgiu com o iluminismo que surgiu essa ideia de acabar com a monarquia e vir as democracias que inicialmente seriam liberais? Exatamente. Os pensadores iluministas da época, e aqui eu estou colocando num bloco só, porque se a gente fosse falar em detalhes sobre isso, precisaria de um outro podcast. Sim, Mas o iluminismo ele é complexo, né? A Gertrude Himmelfarb ela tem um livro espetacular, né? O Caminhos para a Modernidade. E nesse livro ela fala das três principais correntes iluministas que ela entende que existem, né? Existiram o iluminismo francês, o escocês e o americano. Então só aqui a gente já tem três tipos de iluminismo quase completamente distintos uns dos outros. Então eu não vou entrar nesse detalhe. Vou falar só iluminismo como um bloco, porque dá para se pensar nele como um momento, né, que a gente viveu, o período iluminista, vamos dizer assim. Então, sem entrar nesses detalhes agora, os pensadores iluministas, eles fizeram o quê? Eles falaram, poxa, o poder que vem sendo exercido por essas monarquias que nós conhecemos é meio que um poder autocrático, né, demagógico, despótico, populista.
Populista nem tanto, né? Porque eram monarcas, né? Eram as terras deles, eles faziam meio que o que eles queriam e a população não era muito consultada. E, inclusive, muitos dos direitos que até então entendia-se que eram direitos naturais, que todas as pessoas teriam, em tese, direito por apenas nascerem, por serem filhos de Deus, eram muitas vezes atropelados por esses monarcas, né? Que simplesmente existiam, exerciam o poder como queriam. Claro que eu não estou falando que isso era legítimo, né? Outros monarcas reclamavam, isso não era muito bem visto em muitos sentidos, mas foi o que motivou os pensadores da época a pensar: por que que a gente não tenta, de alguma forma, reabilitar a democracia antiga a partir dessas ideias de liberdade que nós estamos debatendo hoje? E qual que é a proposta para isso na época? Vamos pegar esse poder que é exercido por meio do monarca, que na época é o Estado, né? O Estado sou eu. O monarca é a representação, a essência do que é o Estado. Aí eles falam: por que que a gente não pega algumas regras para limitar, conter o poder desse Estado, para ele não ser tão poderoso, e a partir dessa contenção, criarmos uma lógica de relacionamento Estado-indivíduo, Estado-sociedade, e aí, a partir daí, começam as ideias do liberalismo a florescerem, inclusive o liberalismo, a democracia liberal. Veio a ser conhecido como democracia liberal. Que está calcada em quais pilares ali, para identificar, essa democracia aí é uma democracia liberal. Isso foi uma construção também do tempo, mas a gente consegue dizer hoje que algumas das definições são Estado de Direito, um Estado limitado, não onipotente. Outra característica importante da democracia é a ideia de troca do poder, né, de quem está exercendo o poder, deixar de exercer, sem necessariamente haver algum tipo de derramamento de sangue ou violência para isso, que até então, né, como eram todos monarcas, como você bem disse, vitalícios, para se perder o poder é só por morte. E eu acho que é isso: Estado limitado, poder, transmissão do poder sem violência. E a participação popular, né? Seria Obviamente. eleições livres, né? Isso. Eleições livres, fiz uma pesquisa. Eleições livres e periódicas, Estado de Direito, como você falou. Separação entre os poderes. Descentralização, né? Vamos colocar com essa palavra, descentralização. A gente tem que lembrar que essa ideia de separação de poderes, ela é muito característica do nosso Montesquieu, né? O Montesquieu, ele escreve o livro O Espírito das Leis, pensando em poderes executivo, legislativo e judiciário, a partir de observação. Ele observa como funciona o poder inglês, a organização política inglesa, e ele fala: observa que tem algumas pessoas que julgam, algumas pessoas que legislam, algumas pessoas que executam. E a partir dessa observação, ele tenta criar uma teoria que não existia antes. Então, é daí que vem essa ideia de separação de poderes que não existia, né? E aí, nessa pesquisa também veio proteção de direitos individuais e minorias. Não sei se enquadraria. Isso, não, na época não, isso foi mais para frente. E pluralismo político e sociedade civil ativa. Acho que isso é mais recente. Isso é né, mais. do que... Isso é característica americana, na verdade. Não é tanto europeia dessa época que a gente está falando, né? Que é onde nasce a ideia do iluminismo. Então, na sua visão, nessa época, quando começou, são 3 pilares básicos, que é o Estado de Direito, as eleições livres e periódicas, né? Que aí qualquer um poderia, teoricamente, se candidatar ali. As eleições, vamos colocar assim, As livres e eleições. periódicas veio com o tempo também. É, A participação política, vamos colocar assim. Eu acho que é a melhor a expressão. participação política. Isso. Do povo, que não Do povo. necessariamente era todo mundo, porque Correto, nessa correto. época mesmo, as mulheres ainda continuavam sem votar. Exatamente. Foi uma herança Uma herança. do passado, lá da Sim, época sim, sim. de Aristóteles, ainda, Platão, como você citou. Foi com 1000, né? Foi na época dos 1000 que eles mudaram nisso. No Parlamento inglês. Tá. Legal. E aí, vamos tentar aqui também delimitar e definir a democracia totalitária, né? Porque a gente quer falar aqui das duas, fazer um comparativo e, de repente, traçar um paralelo do que a gente tem hoje, que a gente vive hoje.
tanto no Brasil como, eventualmente, em alguns lugares do mundo. E na democracia totalitária? Quais seriam as características ali para você dizer, esta é uma democracia totalitária? Essa é uma excelente pergunta. A ideia de democracia totalitária também é uma construção, Para uns, talvez seja democracia relativa. talvez. Mas essa também é uma construção que vem a partir de, primeiro, a definição de totalitarismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre totalitarismo, a gente entra na democracia totalitária. A palavra totalitarismo ela é muito explorada pela Hannah Arendt, né? É ela que vai escrever sobre isso, sobre as origens do totalitarismo, assim que se findam ou se encerram os regimes totalitários do século XX. Nazismo, comunismo e fascismo. Nesse livro, ela tenta traçar quais são essas origens, o que seria o totalitarismo. E, resumindo, né, trocando em miúdos, a ideia de totalitarismo nada mais é do que um Estado que é mais poderoso que a sociedade. Ele é um Estado que consegue, a partir do seu próprio poder, a partir da sua própria, do seu próprio desejo, se sobrepor ao indivíduo. O que isso significa em termos práticos? O Estado ele entra em cada assunto da vida individual. Ele pode, a partir do seu poder, do exercício do seu poder, definir o que você vai vestir, o que você não pode falar, o que você deve pensar. Isso é o totalitarismo, quando sua vida totalmente está tomada pelo poder do Estado. É um Estado total, é um Estado que controla tudo. Absolutamente tudo. Eu também fiz a minha pesquisa, saiu aqui, ideologia totalizante, né? Uma visão oficial do Estado que explica tudo, o Estado que dá a explicação de tudo, como deve ser. Um partido único, uma liderança absoluta, um grande líder, um poder totalmente concentrado nesta pessoa, no país inteiro. Algum aparelho de repressão, uma polícia repressiva, uma polícia estatal que toma conta de tudo, faz toda a segurança, né? Para executar isso e, eventualmente, persegue quem não está concordando com aquilo, ou quem está criticando, ou questionando esse governo total. Controle da informação, propaganda e controle da informação por parte do governo. Então, tudo que sai aí na mídia, na imprensa, seria controlada por esse governo total. E uma intervenção na vida privada, que é o que você comentou. O Estado vai dizer qual é o comportamento correto, como é que deve ser as relações familiares, como você deve se comportar na rua, ou, enfim, na sua empresa, onde você trabalha. Mais alguma coisa? Você acha que Acho que esses pilares aqui pode afirmar, não, pode, com é uma, tranquilidade. é uma democracia totalitária? Não, isso é o totalitarismo. Sim. Aí a gente junta agora a democracia, que a gente veio definindo. No caso que eu falei aqui, seria democracia totalitária. São Você características de uma democracia totalitária. faltou para essa definição ficar bem, porque você definiu mais o totalitarismo. Quando a gente coloca a democracia totalitária em jogo, a gente está pensando também no Bertrand de Juvenel, né, que usa essa expressão. Tem outros autores que também chegaram a usar ao longo do tempo, mas eu gosto mais da definição do Bertrand, que é o quê? A ideia de que, a partir do poder total do Estado, você, por meio da democracia, exerce esse poder total. Então, a democracia se torna um meio para esse exercício. Então, vou te dar um exemplo. Se a gente volta para uma espécie de democracia ateniense, e naquela época você tinha limites para aquilo que poderia ser definido por uma assembleia, né, por um parlamento, vamos dizer assim. Mas digamos que esses limites não existissem. Né? Na época eram limites naturais, vamos dizer assim, tradição. Temos que respeitar a forma de enterrar os mortos. Por quê? Porque foi assim porque os deuses querem assim. Isso será respeitado. Então não poderia, nem por democracia, mudar isso. Isso tinha que ser respeitado. Essa tradição tinha que ser respeitada. A ideia da democracia totalitária é como se você virasse e falasse: não, sempre foi feito assim, mas não importa. Se a maioria decidir, é isso que vai ser. A gente vai mudar hoje porque a maioria assim o quer. E essa que é a ideia de democracia totalitária. É o poder totalitário sendo exercido
dentro de um contexto democrático, dentro de uma forma de governo que se apoia nessas estruturas de democracia que, em princípio, não tem limites para ela em si. E não teria eleições livres. A democracia totalitária não teria eleições livres. É irrelevante. Porque quando você fala livre, você fala, quer dizer o quê? Tem eleições, assim, ó, vai ter eleições, qualquer um pode se candidatar. É E aí, irrelevante. É irrelevante. Se vai ter ou não importa. A grande questão é, as pessoas eleitas vão poder definir qualquer coisa sobre qualquer assunto e vão poder impor. Então, assim, se ela foi livre ou não, digamos que ela seja livre, ok. Continua totalitária, você entende? não, mas se ela fosse livre, eventualmente poderia mudar essa liderança absoluta. Porque, pelo menos aqui na minha pesquisa, teria que ter um partido único e uma liderança absoluta para ela ser totalitária. Vamos dar exemplo prático. Tipo, a China. A China tem um partido único, Sim. é porque acho que fica mais fácil para quem assistir. Já dar alguns exemplos aqui do que a gente acha, pelo menos na minha opinião, poderia ser enquadrado lá na China. Não tem eleições livres. O povo chinês não vota no líder máximo lá. Tem um partido único, é o Partido Comunista Chinês. E dentro do partido é que se define quem vai ser o presidente, vamos dizer assim. Nesse caso, você concorda comigo que a China é totalitária e não democrática? Totalitária e não democrática, mas Então não é uma democracia totalitária, é um país totalitário. Entendeu? então a democracia totalitária só existe nos livros. De forma alguma. Então De cita um forma país alguma. aí que se identifica como uma democracia totalitária, Na minha opinião, na sua opinião. qualquer país que você não tenha muito bem definido limites para o poder do Estado podem ser totalitários, provavelmente são. Né? Então, pensa, por exemplo, no exercício do poder dos países satélites da União Soviética. Eu tô me afastando do centro do poder na Rússia, da União Soviética, porque lá tinha uma série de outras questões que precisariam ser consideradas. Mas se você tem o, o, os soviets, né, como eles se organizavam, né, a partir de inclusive eles tinham até uma expressão própria, né, a democracia socialista, como eles chamavam. Os socialistas, os comunistas, eles entendem que essa é a democracia pura, realmente exercida pela população. Interessante, né, como a democracia consegue ir para todo canto. Por isso que eu falei que ela na prática acaba sendo relativa. Nesse sentido, nesse contexto, era possível os soviets, que eram os grupos descentralizados, veja você, eles eram organizados de forma piramidal, né, eles estavam todos conectados a um partido único, né, do partidão, e tinha esses pequenos soviets que as pessoas se reuniam e votavam dentro dos soviets, e essas votações elas iam subindo até chegando ao Comitê Central. Eles poderiam votar sobre absolutamente qualquer coisa. Eles poderiam definir que você deve perder sua propriedade. Eles poderiam definir que você hoje não vai trabalhar no campo, você vai trabalhar na indústria. E, cara, meu amigo, arruma suas coisas e vai. Ele poderia definir sobre a sua vida especificamente. Tipo assim, a do Exato. Paulo. Paulo, agora você vai trabalhar no campo. Por Vai meio lá. de voto. Meio de voto. E aí, por que eu tô me afastando da Rússia, como eu falei? Porque ali tinha muito exercício político, né? De poder político, de posto político. E aí tinha influências. Então, assim, tem muita questão que eu acho que complicaria o debate. Mas quando a gente olha para essas mais distantes, que eles tentaram de verdade ali implementar essa ideia de comunismo, por meio do voto, era possível definir absolutamente qualquer coisa. Então, se você não tem, dentro de um regime democrático, balizas para não só para quem vai legislar, isso é uma característica nossa, tá? Eu acho super problemática no Brasil, eu digo. A Constituição brasileira, ela define quem pode legislar sobre o quê. Ela não define nenhum limite para a legislação. A única proibição de legislação que tem são as cláusulas pétreas, que não podem ser reduzidas. A única. Mas não tem falando mais nada. Então, em última instância, o parlamento poderia definir, te mandar para o campo de volta. Paulo, você não vai morar na cidade mais não. Em tese, sim, desde que não mexesse com as cláusulas pétreas. E vamos colocar assim, seria problemático se tentasse passar por cima do artigo 5º também. Seria problemático, mas não necessariamente proibido. Se não estiver nas pétreas, poderia se Podemos tentar. relativizar o artigo 5º. É.
Mas, cara, é, não seria mais fácil chamar de ditadura da democracia totalitária? Qual é a diferença da democracia totalitária para uma ditadura? A ditadura é outra ótima pergunta, né? A ditadura é uma expressão que surge para se referir a esses regimes que foram totalitários, não foram totalizantes, do século XX. E qual que foi a ideia? Vamos lá. A gente tem na história da humanidade, como a gente passou aqui, uma história basicamente monárquica, né? A maior parte do tempo. Esmagadoramente falando, a maior parte do tempo da história da humanidade foi monárquica. Se pensou a democracia ali para o século XVII. E a partir do século XVII se torna a norma. Nós queremos chegar aqui. Até o final da Primeira Guerra Mundial, quando se implementa democracias no mundo inteiro. Até a Primeira Guerra Mundial, o único país democrático, em termos, era os Estados Unidos. República Democrática. O resto era tudo monarquia. Depois da Primeira Guerra, as monarquias vão caindo e sobem as democracias. Isso aconteceu com as revoluções, né? Com a Com as Revolução revoluções. Americana, a Revolução Isso, isso, Francesa. isso. É correto. E aí vão vindo a Revolução Francesa, calma, né? A Revolução Francesa trouxe aquela república, né? A República Francesa que durou pouquíssimo, porque ela era super sangrenta e logo Napoleão Bonaparte assumiu e implementou o Império Napoleônico, né? Então Que virou. foi um hiato, É né? como se voltasse a ter a monarquia. Foi muito pior do que tinha antes, né? Muito pior do que tinha antes. E depois, inclusive, só tentando dominar a Europa inteira, né? Então, quando se entende, pós Primeira Guerra Mundial, que as democracias são onde se quer chegar, a própria teoria política, em grande medida, ela se modifica. E as pessoas elas passam a pensar na democracia como norma, e a palavra ditadura ela surge para tentar se referir àqueles governantes que tomam o poder da democracia e concentram integralmente nas suas mãos. Ele usa uma expressão que era uma expressão romana, que era como se chamava o Kaiser, né, o César, em período de guerra. Ele era um ditador, né, tinha uma expressão específica em latim para se referir a ele, porque ele concentrava uma série de poderes. Então eles pegam emprestado isso e eles colocam a ciência política contemporânea, moderna barra contemporânea, ela coloca a ditadura como o oposto da democracia. E quando ele está nesse poder ditatorial, ele concentra nele próprio o poder de legislar, poder de executar, em muitos sentidos também o poder de julgar. Daí vem a ideia do ditador, da ditadura. Mas veja bem, se o ditador está legislando, não tem democracia. Entendeu? Por isso que não pode ser uma expressão adequada. Para você ter Então uma eu tô democracia, concluindo que a democracia totalitária é uma ditadura disfarçada. Porque se, você tem um parlamento, você tem um judiciário, e ele está ali, não é o presidente, o líder máximo que está ali legislando. Vamos, por exemplo, a Venezuela. é a maioria do povo tiranizando a minoria das pessoas. A maioria de quem está exercendo o poder político naquele momento, tiranizando o resto da população. Democracia totalitária. Isso. Então é o que tem no mundo inteiro. Pô, Bem-vindo ao meu mundo. essa é uma conclusão perigosa. Perigosíssima. É. Porque à medida em que a gente enxerga o desenho institucional criado pelos pensadores, né, os filósofos que pensaram a democracia liberal, que ela presumia um Estado limitado, quando você tem um Estado limitado caindo, o que surge no seu lugar é a democracia totalitária. Exato. Mas o Estado ele está limitado. Onde é que eu vou conseguir limitar o Estado? A sua Constituição. Por excelência, é o lugar que você limita o É Estado. ali que a gente vai colocar, definir qual é o papel do Estado. Correto. E meio que isso se inverteu ao longo do tempo, porque no início a Constituição americana é uma Constituição super enxuta, né? E ela mais limita os deveres ali do Estado, os poderes do Estado, do que os do cidadão. Enquanto que outras constituições, Ela sequer limita o cidadão, né?
Isso é muito interessante. eu não Ela conheço se ela por volta, ela se inteiro, volta então para o não posso Estado. afirmar isso. Se volta para o Estado. Se- Contenção do Estado. Contenção do Estado, que seria o correto, né? Baseado no justnaturalismo, nos direitos naturais. Sim, e não. Pensa que os americanos inventaram esse negócio de Constituição, né? Não existia Constituição, não existia República Democrática, nada disso, presidencialismo, tudo isso foi inventado pelos pais fundadores dos Estados Unidos. Nada disso existia. Então, assim, E o mundo foi imitando. e o mundo foi inventando. Só que cada um a seu modo. E aí eu acho que é onde começa a surgir as maluquices que a gente tem no mundo inteiro, né? Cara, isso é um tema interessante, porque dali você pega para o resto do mundo, aí você pode trazer para o Brasil, né? Como é que começou aqui no Brasil? Foi na época da independência, teve uma primeira Constituição, acho que Dom Pedro I ou Isso. Dom Pedro II Primeiro. escreveu uma primeira Constituição, inspirada, acho que na Constituição americana, e tinha um... Não foi muito inspirado no americano, não. Você acha que não? Não, não, eu não acho, não, não foi. Não foi? Não foi. Cara, eu acho que foi, porque eu li tem um livro do Rodrigo Marinho, que chama O Brasil por Suas Constituições, Aham, acho que é isso, né? aham, aham. Eu li esse livro e ele é legal porque ele conta a história, vem contando a história das constituições brasileiras até a atual, né? E como foi mudando a nossa Constituição. Mas o ponto que eu quero pegar é que lá no início, da primeira Constituição, ela era uma Constituição bem mais enxuta. Não era igual à Sim, Constituição com americana, certeza. obviamente, mas era uma Constituição bem mais enxuta e que, ao meu ver, ia um pouco nesse sentido de tentar limitar o poder do Estado. O Dom Pedro I, ele era um estudioso, ele era muito estudioso, e a inspiração dele para escrever a Constituição, em muitos sentidos, foi as ideias liberais que estavam sendo debatidas na Europa, e ele fazia parte, em grande medida, desses estudos, de muitos desses debates. Então a gente pode falar com tranquilidade que uma das constituições mais liberais da história do Brasil foi a primeira, com tranquilidade. Mas eu não consigo imaginar nenhum paralelo com a Constituição americana. Até porque ela é monárquica, né? E na época, os Estados Unidos não era bem visto, porque foi um país que se fez uma espécie de secessão, né? Teve uma guerra de independência. Claro que o Brasil também busca sua E própria e independência, ele né? não queria acabar com a monarquia, né? Exato. Ele queria Ele continuar. cria o próprio poder moderador, que isso é impensável na Constituição americana. Assim. E aí depois sofreu um golpe. Foi traído e, enfim. Teve que fugir Teve que e fugir. nomeou o filho como regente, né? O É, príncipe regente. Não, e depois o filho dele, o Dom Pedro II, que tomou o golpe. Ele tomou o golpe da República. Exato. E aí começou a mudar as constituições, A né? primeira Constituição da República é uma Constituição muito baseada na Constituição americana. Muito. Aí sim. Vou ter que revisitar o livro do Rodrigo Marinho. Aliás, Tanto é que o nome do Brasil na época passou a ser Estados Unidos do Brasil, na primeira Constituição da República. verdade, verdade. E aí, cara, nessa nossa conversa, eu chego à conclusão de que o mundo foi caminhando para democracias totalitárias. Não temos democracias liberais. Não sei se você identifica algum país, ou o próprio Estados Unidos, como uma democracia liberal. Eu vejo deterioração generalizada. Por quê? Por que você acha que as democracias liberais foram se deteriorando ao longo do tempo? Cara, eu penso que é pelo poder, né? A tendência, de maneira geral, do exercício do poder, de quem exerce o poder, é aumentar o seu próprio poder. Sempre. E à medida que isso acontece, isso só pode acontecer enquanto você derruba as balizas para esse crescimento, para essa hipertrofia. E, assim, pode ser por N motivos, mas é sempre uma situação excepcional. Uma guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Um ataque à democracia. é um ataque à democracia, Precisamos defender a nossa é democracia. uma pandemia. Para você conseguir salvar as pessoas, para você conseguir salvar a democracia, você precisa extrapolar. Aquelas amarras, elas não funcionam, elas atrapalham esse tipo de exercício de poder de organização, como diria o Hayek, né? Poder de organização, que é uma espécie de centralização
de estruturação a partir de poder central, ele só é possível se você não tiver barreiras. As barreiras atrapalham. Por exemplo, eu citei a pandemia, eu acho que é um ótimo exemplo para isso, né, para ilustrar. E polêmico. Polêmico. Não, mas a minha leitura é essencialmente política, né? Óbvio, legal e política. A nossa Constituição não permitia fazer uma quarentena, era impossível, do jeito que foi feito. Para que isso acontecesse, precisaria de uma espécie de estado de sítio. A gente teria que entrar algum dos estados de exceção. Eu acho que é o estado de sítio. O estado de sítio foi decretado no Brasil? Foi. E ainda assim nós tivemos chefes do executivo no Brasil inteiro, proibindo as pessoas de sair de casa, com horário de recolher. Tudo isso viola uma série de garantias constitucionais. Mas é uma situação excepcional, né? Chancelada pelo Supremo. Praticamente exigida pelo Supremo. É porque se o Executivo não fizesse, o Supremo ia determinar. Exatamente. Aliás, o Supremo fez isso, o Executivo não queria fazer, na época, o presidente Jair Bolsonaro. Ele não queria fazer as quarentenas, ele não queria fazer os toques de O recolher, lockdown, né? O famoso lockdown, lockdown. e o Supremo falou, não, então quem define são os governadores. Quando, na verdade, o poder devia ser, pela Constituição brasileira, eu não estou falando que eu concordo. Na minha opinião, é melhor que seja realmente descentralizado. Por mim, era por município, e não por estado. Mas não é como está na Constituição. Na Constituição, quem define isso é o chefe do Executivo da União, é o presidente da República. E esse poder foi tirado dele na cara dura e entregue para os governadores que nunca tiveram esse poder. Não tinham, não têm. E exerceram. Isso é mais um passo que a gente pode constatar que o STF vem violando a própria Constituição. Sim, que se isso não estava permitido, pelo que eu entendo, o STF deveria defender a Constituição, pelo menos o que está escrito ali, e não revisitar a Constituição ou fazer interpretações que a Constituição não permite. Sim. Infelizmente, quando a gente começa a ter uma deterioração institucional desse estado de coisas, esse estado de direito, que é uma das características da democracia liberal, e eu estou destacando isso, estado de direito, democracia liberal. Quando você começa a perder essas instituições, essas estruturas, o resto vai vindo junto, né? É ladeira abaixo. Você sabe que eu penso que as pessoas não vêm concordando com isso ao longo do tempo, Pois é. com a democracia totalitária, delegando o poder para o Estado tomar conta da vida de todo mundo. As pessoas não têm demandado isso. Cara, Não estou dizendo de uma forma, eu entendo o que você está dizendo. na sua maioria, mas há uma boa parte da população, Talvez seja a maioria. talvez seja a maioria. Talvez seja a maioria. Mas essa é uma outra questão que é importante de ser dita. Uma das preocupações do Tocqueville era com a ditadura, não é ditadura da maioria, é um outro termo que ele usa, mas é nesses termos, né? Que é o quê? É a maioria das pessoas tiranizando a minoria, que é, em grande medida, a definição, sendo eu, mais adequada para a democracia totalitária. Agora, não importa para uma estrutura robusta institucional, não importa se a maioria quer isso. O Estado precisa se autoconter e dizer, olha, sinto muito, se você quer que eu determine lockdown do mundo, do Brasil, seja lá de onde for, eu não tenho poderes para fazer isso. Se você quer ficar em casa, fique. Eu vou fazer o máximo para te dar, sei lá, a sua vacina, para organizar as questões públicas que são típicas do Estado, né? Vou organizar um aeroporto, vou organizar uma estrada, para evitar naquilo que me cabe e não interferir na vida privada. Mas sinto muito, eu não posso, não é porque a maioria do Brasil quer que eu imponha um lockdown que eu vou impor, porque eu não tenho poder para fazer isso. Foi o que aconteceu na Suécia. O rei da Suécia, o governo sueco, durante a pandemia, tinha muita gente na população falando: por que a gente não está no lockdown igual o resto do mundo? A resposta deles foram duas, né? A primeira foi do Ministério de Saúde deles, foi: olha, isso nunca foi testado antes, todas as vezes as pandemias a gente funciona assim, a gente vai manter isso. Essa foi a ordem que veio do Ministério de Saúde deles. E, ao mesmo tempo, o poder político falou: olha, a gente não tem poder para fazer isso.
Simples assim. A gente não vai fazer porque a gente não tem poder político para exercer isso. Aí extrapolando o que é permitido que eu faça como político, né? Isso é uma democracia liberal funcional. Não importa se as pessoas querem ou não. A menos, claro, que você destrua a democracia liberal, o Estado existente, e crie um novo Estado sem essas amarras. E ignore todas as regras Aí você tá. E sim, aí pré-estabelecidas, você né? tá fundando um Estado democrático totalitário, diria eu. Alguns talvez chamassem de democracia soviética ou socialista, e assim por diante. Porque você não acha que é um caminho, um passo a etapas, um caminho por etapas? Por exemplo, temos lá a democracia, podendo ser uma democracia liberal. Aí, com o tempo, vão se elegendo pessoas que gostam do poder e que querem cada vez mais ter mais poder. E aí você vai caminhando. E a minha impressão é que passa depois por uma democracia autocrática, depois uma democracia totalitária. São nomes bonitos para o Eu, socialismo e comunismo. eu trocaria. Eu colocaria primeiro, a sua ordem veio muito boa. Só que eu colocaria primeiro a democracia totalitária e depois a autocrática. Porque aí também não é mais democracia, né? Pelo fato de ser autocrático. O Sócrates. Mas é porque eu acho que a democracia autocrática, ela dá um ar mais de que a população está participando de alguma forma. Tem eleições, mas não são eleições verdadeiramente livres, são eleições maquiadas. Isso, aí a democracia já caiu, né? Quando a gente tá falando É, de autocracia, já não tem mais democracia. Ainda que seja maquiada, na prática pode falar, isso não existe mais. porque, por exemplo, tem vários partidos. Isso, é só uma autocracia mesmo. Ou uma tirania. E é isso que o Sócrates diz, né? O Sócrates, ele diz que tem um ciclo de corrupção das formas de governo que eles vão se sucedendo. E lá no final do ciclo, a pior forma de governo pro Sócrates é a tirania, que é o oposto, a forma corrompida da monarquia. E a tirania, ela é uma pessoa que exerce poder total, de forma ruim. Isso é, né, simplificando bastante, isso é a tirania. E ele fala que a democracia, ela começa com a melhor das intenções, só que quando ela degringola, não é se, é quando ela degringola, surge uma pessoa que vai falar, vou botar ordem na casa. E esse cara sucede a forma de governo democrática, é sucedida pela tirania. É quase uma premonição bíblica. Quase. Se você olhar para a história, só o que acontece, né? Todas as tentativas democráticas, até o surgimento da democracia liberal, até o surgimento da democracia liberal ali no final do século XVIII, elas aconteceram isso. Todas as vezes. Todas as vezes. E você não acha que é um ciclo que pode ir se um ciclo que vai mudando ao longo do tempo? Tipo, chegamos no totalitarismo, nos tiranos, e aí depois vai vir uma revolta popular para tirar o tirano do poder, Sim, aí viemos para a democracia de novo, mais ou e aí menos. Eu acho que começa sim. tudo de novo, aí depois vem o tirano de novo, Eu acho que sim. derrama sangue. Eu acho que sim. Por isso que você falou que você é pessimista? Aham. Porque a gente está nessa fase de chegar ao tirano. A gente tá chegando. A gente está perto, pelo menos. Eu vejo alguns. É melhor não dar nomes. Não, é melhor não É dar melhor nomes. não dar nomes. Tá perigoso. É. Se você ver, né? A que ponto chegamos? Se a gente tá com algum receio de criticar alguém ou chamar alguém de tirano, por exemplo, é porque a gente já está perto de ter uma tirania. Você Sim, não acha? sim. Porque se a pessoa tivesse um pouco de apreço à democracia, ela não se importaria. A pessoa que eventualmente esteja lá no poder ou lá no topo do poder, ela não deveria se importar se alguém está chamando ela de tirano ou de qualquer outra coisa. Se Faz ela parte, né? faz parte de uma democracia. A crítica, né? Porque as pessoas são diferentes. Você não vai agradar todo mundo o tempo todo. É a transição pacífica do poder, né? É a transição pacífica do poder Que a e gente tá perdendo. que a gente está perdendo. A gente está perdendo aos poucos. Aos poucos, mas a coisa está um pouco acelerada, As eu acho. transições têm sido bem conturbadas, né? E como que vai ser a próxima? E isso está acontecendo em boa parte do Em mundo. boa parte do mundo, sim. Sim, os estados eles estão se erguendo contra as liberdades individuais no mundo inteiro, Estados Unidos também. Sim, sim, sim.
que é sempre visto como o grande bastião da liberdade, as coisas não estão. que é o grande defensor do mundo livre. O Trump tá cometendo gafes ali esquisitíssimos, né? E talvez você não acha que é também porque Talvez seja o tirano dele. talvez seja tirando deles, ou porque eles estão percebendo que o mundo do controle tá ganhando mais espaço no mundo. A sensação que eu tenho é que eles estão percebendo que o que você disse, que as pessoas estão pedindo um pouco isso. Eu falei isso porque tem um tempo atrás, em 2018, 2019, eu li um artigo que eu não guardei, eu não me lembro o nome do cidadão que escreveu, mas não é brasileiro, não. Ele fala de democracias autocráticas. E ele comenta nesse artigo que dá exemplos de vários países que já são democracias autocráticas, que o povo está feliz. O povo está contente porque tá lá, a cidade está organizada, ele está Tem muitos bem, países ele tá bem assim, remunerado, Catar, é, Singapura, a própria Arábia Saudita tem muito disso, e para não ter Dubai. uma revolução da a população tem que estar satisfeita ali economicamente falando. Sim, sim, sim. Né? Tem que estar bem alimentada, tem que ter uma moradia digna, vai poder fazer sua viagem de férias ali. Mas o poder é sempre a mesma pessoa. O poder está concentrado ali, tem as regras que têm que ser respeitadas, mas a pessoa está feliz porque ela está lá vendo futebol, tem comida, tem a cerveja, a picanha. O problema é quando você promete a cerveja e a picanha, ela não vem. Aí pode ser que o povo se revolte. Aí pode ser que tudo se reverte. Mas esses casos que você citou, eu vou puxar eles de exemplo, vou sacar eles de exemplo, porque eles são interessantes. Bom, pelo menos eu citei, na verdade, né? Não foi você, não sei se era onde você queria chegar. Mas eu citei Singapura, Catar, Arábia Saudita. Vai ter alguns outros países também que têm essa pegada. Eu não acho. Eles se consideram democracias? Eu creio que não. Que não. Eu creio que não. Então, eu acho que esse é o ponto. Mas eu acho que tem outros A países própria. que se consideram democracia que estão mas que não são democracias Que estão entregando uma vida boa totalitárias pro povo? e estão entregando uma vida boa pro povo. Ele cita Eu alguns países, eu queria não, saber. cara, Gostaria de saber. Porque normalmente o que me consta, dos que eu conheço, dos exemplos que eu conheço, eles não se dão esse trabalho de se chamar de democracia. Ele vira e fala: olha, isso aqui é meu. Se você quiser viver aqui, você vai ter segurança, você vai ter emprego, você vai ter uma vida boa, mas isso aqui é meu. As regras que eu boto são essas. Se você violar, você vai preso praticamente sem julgamento, vai ficar um tempão ali na cadeia. Mas se você viver direitinho dentro da linha, você vai viver bem. Você quer viver com isso? O Luiz Felipe Pondelli fala muito sobre isso também. Volta e meia tem uma reflexão a esse respeito. que é um pouco o que acontece na China. Eu não acho que a China tem Dizem que. evoluído. Pode di- ser que tenha lá algum trabalho exploratório em alguma comunidade, tudo, mas as cidades chinesas têm evoluído assim economicamente. Dizem que sim, né? A China seria um bom exemplo, né, dessa situação, que é o quê? A população tiranizada pelo próprio governo, mas o governo está viabilizando, tipo, crescimento econômico, prosperidade, então as pessoas, tipo, segurança, as pessoas não estão reclamando. Elas estão sendo tiranizadas e não acham ruim. É... Fazer um adendo que eu acho importante. A China é gigantesca, tem mais de 1 bilhão de pessoas morando lá, no território chinês. E a gente tem as zonas econômicas especiais na China. Acho que são 4, se não estou enganado, 4, 5. Essas zonas econômicas especiais, que é onde, como alguns diriam, tem uma espécie de capitalismo de Estado, ou um capitalismo selvagem, que é onde as coisas são liberadas e não tem salário mínimo, e você pode piratear, você pode copiar e te vira para ganhar teu dinheiro. Nessas zonas tem muita prosperidade. Pro resto da China, que é agrária, é muito pobre. Talvez a gente esteja só num recorte ali de um pedaço, né, que é o que sai na televisão. Até teve uma Isso. reportagem recente, salvo engano, foi no Fantástico, sobre a China, e aí ele citou uma dessas zonas, uma cidade que foi criada lá, mostrou uma foto antiga, uma cidade toda destruída, e criou essa zona especial, que é uma zona de livre comércio. Às Tipo vezes assim, são todas livre comércio. não tem tarifas É, de importação. são todos assim. E aí essas cidades prosperam pra caramba. Ficam super desenvolvidas, super modernas, uma qualidade de vida altíssima.
Por que o cara não faz isso no país inteiro? Se ele tá, pô, se deu certo aqui nesse pedaço, vai dar Porque ele vai certo abrir mão de É, controle. não, exato, mas eu só tô dizendo isso porque é engraçado, porque muita gente que defende o regime chinês, a China, tá vendo lá a China? Pô, a China É comunista e tá lá. comunista, mas deu certo. É, É o comunismo que deu certo. Olha lá aquela cidade, estão exportando carros elétricos para o mundo inteiro, não sei o quê, tem alta tecnologia, estão competindo com os Estados Unidos e tal. Aí você vai olhar, beleza, vamos dar uma olhada aí nessas cidades, né? E realmente você olha as fotos, as filmagens e tudo, você fala, caramba, cidade bacana. Aí você vai lá, por que que a cidade ficou bacana? Ah, não, porque ali não tem regra, ali tá tudo liberado, não tem tarifa de importação, o cara pode fazer comércio com o mundo inteiro sem nenhuma restrição. Exato. E aí se desenvolveu. E os chineses espertamente enviaram seus estudantes para o mundo inteiro, depois vem, traz de volta para desenvolver, com conhecimento para desenvolver tecnologias lá, enfim. Mas por isso que eu estou dizendo, mas a forma de governo é totalitária. absolutamente. É totalitária. Absolutamente. E aí tem gente que quer aquilo. Tem, tem. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta filosófica. Absolutamente filosófica. A pessoa querer, o povo querer um regime que o tiranize, desde que esse regime entregue para ele esses confortos materiais, essa segurança, é legítimo. É legítimo desde que ele não queira impor isso a quem não quer. O que ele faz, então, com a ideia de soberania? O território, o país tem governo, o Estado tem soberania sobre o território. Confere? Confere. A maioria quer isso. O que eu faço com a minoria? Eu expulso? Não faço. Ó, a minoria vai ter que se mobilizar e tentar virar uma maioria para reverter a situação. Mas a maioria O votou, problema é que quando você começa a estabelece quando você começa a se revelar e você querer mudar aquele estabelecido, aí isso, eles vão te oprimir. isso, Vão isso, te prender, vão isso, te isso, isso, matar. isso. Mas o que você sugere quando você fala que os demais teriam que virar maioria e mudar isso, você está sugerindo uma democracia, né? Sim. Mas não é o caso da China, né? Não, não é o caso da China. A Mas, maioria ainda quer aquilo ali. A minoria nunca vai se virar a maioria, nunca. Eles sempre vão desaparecer e vai acontecer alguma coisa. não, E ou pelo menos agora? os líderes que possam fazer uma eventual revolução, quero dizer assim, são rapidamente identificados Isso é super complicado, e, cara. e eliminados. Isso é super Então você complicado. pega, por exemplo, a Venezuela. Vamos mudar para a Venezuela aqui, que está mais perto e não é desenvolvido. Para a gente também finalizar aqui nossa reflexão. Já estamos dando quase uma hora aqui de episódio. Tempo voa, né? Mas é uma conversa boa. A população venezuelana foi embora. Já tem, acho que 8 milhões de pessoas eu que acho que saíram da Venezuela. 20% da população. É, É louco. cara, é muita gente. É uma coisa de louco. É muita gente. Você tem a liberdade de ir para outros lugares, né? Por isso que eu acho que num país grande como o Brasil, e esse é um outro tema, que de repente a gente conversar depois, sobre o nosso federalismo aqui. Que, ao meu ver, deveria ser igual ao que acontece nos Estados Unidos. Os estados e municípios terem mais poder de decisão sobre as regras daquele território. E aí você, como um cidadão brasileiro, você pode ir mudar para outra cidade, outro estado que tenham regras que você acha que são melhores para você viver ali, criar, ter sua família e tudo. Isso é muito engraçado. No direito, a gente chama isso de federalismo. O Brasil, teoricamente, é um país federal. Federalista, né? Mas, na prática, o oposto do federalismo é o país unitário, onde os estados, né, as províncias, seja como se chama, eles se concentram na União, na União Nacional. E o Brasil, apesar de, em texto, ser República Federativa do Brasil, na prática, nós somos um país unitário. Mas a China também é a República Democrática da China. É a democracia socialista que eu falei. A verdadeira democracia. E é o que quem é socialista, né, acredita e quer aquilo ali. Obviamente. Eu acho que esse é o grande alerta que fica, assim, que eu acho que é uma mensagem que a gente deveria propagar cada vez mais. Porque quem está posicionado nesse campo
político, vamos dizer assim, ou nesse campo de pensamento, de visão de mundo, no final da linha a pessoa quer aquilo, entendeu? E às vezes ela tá ali, ela nem percebeu que aquele é o final da linha, ela tá ali meio que iludida, achando, não, democracia relativa não é tão ruim. Não, mas o final da linha é aquilo ali, entendeu? É isso que as pessoas precisam entender, na minha humilde opinião. E essa nosso bate-papo aqui era um pouco nesse sentido de chegar nessa conclusão, né? Fazer esse comparativo entre democracia liberal e democracia totalitária, que é um passo para um governo unitário, único, um partido único, e tal, que controla tudo, e a China está controlando tudo, né? Inclusive, biometria facial de todo mundo, modelo de consumo e tal, e depois você vai criando regras em cima disso. Vamos ver como é que isso vai terminar, né? Se é que vai, se é que vai terminar. Mas, Paulo, te agradeço aqui a conversa, cara. Foi muito legal, muito construtivo, muito esclarecedor, eu acho, para quem está assistindo. E eu quero deixar um aviso. Um aviso aqui para quem está nos assistindo. Primeiro, que se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sino para receber os novos episódios e compartilhar aí com a sua rede. E vou deixar aqui um aviso para vocês que nos acompanham. Eu e o Paulo vamos fazer aqui dentro do podcast Liberdade Política outros episódios talvez menores, mais pockets, assim, vamos dizer, mais rápidos, para fazer resenha de livros. Vai chamar Resenha com Deus, vai ser Resenha com Paulo Deus. E o primeiro episódio da Resenha com Deus vai ser sobre esse livro aqui, A Lei, de Frederic Bastiat. É um livro muito bacana, que tem bases aqui do pensamento liberal. Nós vamos relê-lo, nós já lemos, nós vamos ler novamente, para poder fazer essa resenha, esse bate-papo aqui sobre o livro. E facilita isso. Às vezes você não tem tempo de ler, e aí você pode assistir o episódio aí no seu carro, em casa, no YouTube. E acho que vai ser bem legal, Paulo. Obrigado aqui pelo episódio. Eu que agradeço. Estou ansioso para a gente conseguir começar. E não poderia começar por um livro melhor do que a lei. Em todos os sentidos. Isso. E aí, se você quiser sugerir algum livro, desde que não tenha 1000 páginas, né? Porque a gente pretende gravar uma vez por mês, aí temos nossos afazeres pessoais, né? Isso aqui é quase que um hobby, né, Paulo? Virou, né? Vai virar. Tá virando já. E aí, se você quiser sugerir algum livro, põe aí nos comentários. Qual livro você gostaria que eu e Paulo Deus resenhássemos aqui para você? Muito obrigado e até a próxima.